Deus. E nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, amém? Não vou ficar chateado não, que tem muito texto aqui. Não vou me prolongar, mas tem muito texto para nós lermos. A palavra é vida, amém? Então nós temos que nos deleitar na palavra. Temos que ter prazer na palavra do Senhor. Amém? Não adianta nada chegar aqui e ficar falando só de mim, falar de experiência, falar do que aconteceu na minha vida. Mais importante do que o que aconteceu na minha vida é o que está escrito na palavra. Porque um dia eu vou voltar para o pó, mas a palavra vai durar para sempre. Nunca, a palavra diz, nunca um tio daqui vai deixar de se cumprir. Isso é verdade. Então eu queria falar um pouco sobre justiça. E eu queria pegar um pouco do gancho do que o apóstolo Márcio ministrou no domingo, quando ele falou sobre nós sermos o que a Bíblia realmente diz que nós somos, quando ele falou que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E eu vi um trecho que ele falou sobre a questão do pecado, ele falou sobre a questão do passado, e eu lembro muito bem que ele falou uma frase que é verdade, que o nosso passado, preste bem atenção nisso, o seu passado não tem poder nenhum sobre o seu presente. O seu passado não determina o seu presente, muito menos o seu futuro. Você sabia disso? O que você fez no passado não tem poder de te paralisar hoje. E nem tem poder de impedir que você cumpra os propósitos de Deus na tua vida. Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Heber Rodrigues. Ele é de Goiânia, um ministério chamado Ouvir e Crer. Esse pastor fala que o diabo não pode nos parar. O diabo não pode te parar. Porque pensa bem, se o diabo pudesse te parar, ele já teria te parado. Se o diabo pudesse te impedir de fazer algo, ele já teria te impedido. A verdade é que nós mesmos somos os únicos capazes de impedir que coisas aconteçam. Nós mesmos somos os únicos responsáveis para que coisas de Deus na nossa vida não aconteçam. Porque o diabo não tem esse poder. O diabo não pode nos impedir de fazer o que Deus tem para você. Deus mandou Jesus, a palavra, o próprio Filho, vir nesse mundo para cumprir um propósito, amém? O diabo tentou pará-lo? Conseguiu? Não. Só Jesus poderia ter impedido o plano de Deus. Jesus era o único que poderia ter impedido que as coisas que Deus tinha planejado acontecessem. Porque o diabo não tinha esse poder. Mas ele foi, ele tentou, de todas as formas, falou. Mas acontece que ele não conseguiu parar Jesus. Da mesma coisa que você. O diabo pode vir com você, buzinar no teu ouvido, falar um monte de coisas, te jogar na tua cara o teu passado, mas só você mesmo pode ficar parado diante do que você já prometeu. E é nisso que você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com a justiça de Deus? Nós vamos descobrir isso já já. A palavra diz que nós somos o quê? Justificados no sangue de Jesus. Você sabe o que é ser justo? É muito interessante que justiça de Deus é assim. Quantos aqui nunca pecaram na vida? Eu estou com medo de levantar a mão. Todos nós somos pecadores, amém? Amém? Não. Eu não sou pecador. Você não é pecador. Porque a palavra diz que Jesus já te lavou os seus pecados. Jesus já purificou os seus pecados. Então nós não vivemos mais na condição de pecadores. Amém? Amém. Você consegue entender isso? Presta bem atenção, os pecadores, a palavra diz que eles não vão herdar o reino dos céus, amém? A palavra diz que os pecadores não vão habitar naquele lugar que Jesus preparou. Você vai morar com Jesus? Então você não é pecador, amém? Quem vive no pecado, conforme diz a palavra lá em 1 João, não é de Deus. Então se nós hoje fôssemos pecadores, eu não sou de Deus. Você é justificado. O que é ser justificado? Significa que eu já cometi pecados? Amém. Eu já cometi pecados. Mas como eu fui justificado, eu fui lavado, eu fui purificado, esses pecados não contam mais. Você está falando heresia, Alex? Não estou falando heresia. Romanos 8:1 diz assim: não existe mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em Jesus. Amém? Amém. Existe alguma coisa então para te acusar? Existe alguma coisa, alguma condenação pendente na tua ficha? Se você está em Cristo, a palavra diz que não existe mais nenhuma condenação. Nós já pecamos no passado, nós éramos pecadores, mas agora por causa do sangue de Jesus nós somos justos, somos justificados.
Por isso que a palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muita eficácia. Quem seria justo se o sangue de Cristo tivesse nos justificado? Quem poderia chegar a esse nível de justiça se não fosse por Jesus? Nós somos lavados no sangue de Jesus, amém? Amém. E por isso nós não somos mais pecadores. Nós temos ainda a natureza pecaminosa, porque esse nosso corpo, essa nossa carne, ela é corruptível. Mas a palavra diz que nós somos agora nova criatura. Sabe o que é nova criatura? É aquela que foi revestido do poder de Cristo, que foi revestido do Espírito Santo de Deus. E agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, eu não sou mais pecador. Você está compreendendo? Isso se chama justiça. E eu vou fazer você entender por que justiça. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos lá no princípio, desde a criação. Gênesis 1, 26 e 27. Amém? Todo mundo achou? Amém. Então disse Deus: façamos a humanidade à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves no ar, os animais, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus Ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Amém? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? É isso que a Bíblia diz. Certo? Então você tem em você a natureza de Deus. Amém? Quando Deus nos criou, quando Deus criou você, quando Deus criou a mim, Ele falou assim: eu vou fazer o Alex, eu vou fazer o Wagner, eu vou fazer o Anderson, eu vou fazer toda a igreja, todos os homens, à minha imagem, à minha semelhança. Da mesma matéria que eu sou feito, vocês serão feitos. Como foi que Deus fez isso? Deus nos criou em espírito. Você é um espírito, amém? Quando você morrer, quando você se separar desse corpo, teu espírito volta para Deus, amém? Teu espírito é eterno. A diferença é você escolher onde você vai passar essa eternidade: com aquele que te criou ou com aquele que te seduziu. Entendeu? Só que o nosso espírito, isso foi criado, porque Deus é espírito, então fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Nós temos a natureza de Deus em nós. Nós temos as características do Pai em nós. Quantos aqui são pais ou mães? Normalmente nossos filhos se parecem ou com o pai ou com a mãe, né? Por quê? Porque eles têm as mesmas características. Nós, como os filhos de Deus, como sendo criados de Deus, nós temos as mesmas características de Deus. E por isso que nós precisamos nos parecer cada vez mais com Deus. Só que o pecado, ele faz com que nós percamos esse caráter, percamos essa semelhança, faz com que nós percamos essa imagem de Deus. E aí, o que faz com que nós possamos reconstituir isso? O sangue de Cristo Jesus, que foi derramado em teu favor, foi derramado em teu favor. Esse sangue te justifica, te limpa, te purifica de todo e qualquer pecado. Amém? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não tem mais a natureza pecaminosa se você reconhece a Jesus como teu Senhor e se você vive da maneira que Ele te determinou viver. Porque se você faz isso agora, não é você mais quem vive, mas é Cristo vivendo através de você. As coisas velhas, se foram, tudo se transformou, tudo se fez novo. Então hoje você é uma nova criatura. Hoje você é a justiça de Deus. Você é justo. Por que eu li essa passagem aqui? Para você entender que Deus falou assim: vamos fazer o homem como nós somos. Deus falando com o Espírito Santo e Deus falando com Jesus. Vamos fazer o homem exatamente como nós somos. E vamos falar para o homem, vamos dar poder ao homem para governar sobre todas as coisas que eu criei. Não foi isso que você acabou de ler aí? Governe sobre os peixes, as aves, os animais, sobre toda a terra e sobre todas as criaturas. Deus te deu poder para governar sobre todas as coisas. Porque Deus governa sobre todas as coisas, amém? Amém. Se você é filho, você é cordeiro. Você herda as coisas que Deus tem. Mas acontece que aconteceu alguma coisa nesse caminho aí. Nós sabemos que foi o pecado, a queda do homem. Deus tinha dado uma ordem para Adão, Deus tinha dado uma ordem para Eva, e Eva vai lá, é seduzida pela serpente. A palavra, nós sabemos que ela peca. E quando ela peca, o que acontece? Existe uma separação entre Deus e o homem. Quebra-se aquela comunhão. O homem passa a perder a sua característica divina.
Aí o homem percebe que está nu. O homem e a mulher percebem que estão totalmente despidos, totalmente descobertos. Essa nudez era a falta da cobertura, era a falta da glória de Deus sobre a vida deles. Por causa do pecado foi instituído. E aí tudo se perdeu? Graças a Deus que veio a salvação, Jesus. Amém? Amém? Jesus é a tua salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é a tua justiça. Aleluia. Veja bem, quando o homem peca, o homem entrega o governo que Deus tinha dado para ele, para Satanás. Satanás toma aquilo por direito. Todo o governo, toda aquela coisa que Deus tinha dado ao homem, o homem entrega para Satanás por causa do pecado, por causa da desobediência. O homem perde a glória, perde a característica de Deus. E nós vemos isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 4, abra sua Bíblia. Esse texto relata quando Satanás está tentando a Jesus. Como eu falei no início da mensagem, que nada pode parar, Satanás não pode parar, mas ele foi tentar parar Jesus. Ele investiu, mas Jesus estava firme. Jesus falou assim: eu tenho um propósito a cumprir. E se nós estamos firmes, aí mesmo que o diabo parte me tirar. Tem muitos crentes que fogem do diabo, mas a palavra não fala isso. A palavra fala o quê? Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Amém? Amém. Você não pode fugir dele, como eu te falei, porque ele não pode te parar. O diabo não pode fazer nada contra você. Isso não é blasfêmia, isso não é achar que você é o máximo, isso é o que a palavra diz. Porque a palavra diz: resista, fique firme, tome sua posição, e ele, o diabo, vai fugir de você. Alguém aqui por acaso foi perseguido por um cachorro? Você já viu como é que você foge? Como é que você foge dele? Eu tenho que fugir de maneira que ele não me alcance. É a mesma coisa, o diabo vai fugir de você. Então eu tenho que fugir do Alex, eu tenho que fugir do Davi, eu tenho que fugir do pastor Marcelo, de maneira que eles não possam me alcançar, porque eles estão firmes na palavra. Lucas 4, versículo 3, a partir do versículo 3. Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Então Yeshua lhe respondeu: nem só de pão o homem vive. Então o diabo levou a um lugar alto, lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei todo o poder e toda a glória, porque eles foram entregues a mim, e eu posso dá-lo a quem quiser. Todo esse poder e toda essa glória foi que Deus tinha dado ao homem na criação. Só que o homem entrega para o diabo. Ele fala aqui: Jesus, me adora, que eu vou te dar tudo isso aí, porque isso foi me dado, é meu por direito. Mas a palavra diz que Jesus veio para desfazer todas as obras de Satanás. Glória a Deus por isso. Então tudo que foi tomado de você, tudo que foi roubado, a tua saúde que foi tirada, os teus bens, tudo isso, Jesus veio para desfazer. Amém? Amém. Jesus veio para quebrar o poder do diabo sobre a tua vida. E lá em Romanos 8 também diz que o poder do diabo simplesmente é o pecado. Se você peca, aí sim ele tem o poder sobre a tua vida. Se você peca, ele tem legalidade para agir sobre você. Mas se você está dando a postura de santo, na postura daquele que está lavado e remido no sangue de Jesus, ele não pode fazer simplesmente nada. Nada. Nada, nada, nada. Essa é a postura que nós temos que ter. Essa é a forma que nós temos que andar. Nós precisamos andar de maneira que o diabo escorra de nós. Precisamos andar da maneira como Jesus andou. A palavra diz que se nós aceitamos a Ele, então nós temos que viver da mesma forma como Ele viveu. Nos mesmos padrões, no mesmo molde, no mesmo modelo. Temos que andar como Jesus andou. É interessante que a palavra diz isso sobre justiça. A palavra fala assim: meus filhos, não pequem. 1 João capítulo 2. Mas se vocês pecarem, vocês têm um justo que roga por vocês. Jesus foi tentado em todas as coisas, conforme ele diz em Hebreu, mas a palavra diz que ele não pecou em nenhuma delas. Então todas as vezes que eu peco, todas as vezes que você peca, se você chega para o Pai e fala assim: Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, sabe o que acontece? O próprio Jesus chega diante do Pai, limpo, santo, justificado, justo como ele é, e fala assim: Pai, eu rogo pelo Davi, eu rogo pelo Alex, eu rogo por toda a igreja que está pedindo perdão nesse momento. E com o meu sangue eu justifico. Agora eu vou falar para você o que é justificação. Imagina, vou usar como exemplo, Anderson. Imagina que o Anderson tenha cometido um crime. Eu vou usar um exemplo mais leve. Imagina que o Anderson chegue, o Anderson tem uma dívida de 10 mil reais no banco. Deve pôr um pouquinho mais? Imagina que o Anderson tem uma dívida de 10 mil reais no banco. Aí o Anderson não tem como pagar essa dívida.
o banco vai começar a cobrar ele, né? Vai entrar na justiça para poder reaver esses bens. Só que você não tem como pagar. Mas o banco legalmente pode cobrá-lo, certo? O banco pode entrar na justiça contra ele, o banco pode exigir algum bem dele como pagamento daquela dívida. Isso é legal. O diabo age da mesma maneira. O diabo ele não age de forma ilegal, porque o diabo ele também obedece a Deus. Por incrível que pareça, o diabo ele é mais crente do que muitos crentes, porque a palavra diz que ele crê na palavra e treme. E muitos de nós cremos, ou então olhamos e não estamos nem aí. Então, ele age de forma legal. Ele só toca se você tem legalidade. Ele só vai te cobrar se você tem dívida. E a única dívida que você tem com o diabo é o pecado. Só que Jesus acabou com essa dívida. Amém? Amém. Então a palavra diz que você não tem mais dívida com a carne. Você tem a dívida agora com o Espírito de vida, para você viver da maneira como o Espírito de vida requer. Aí o outro fala que aquela dívida não consegue pagar de jeito nenhum. Aí vamos supor que eu chego no banco, vou lá e pago a dívida do Anderson. Pergunto para você, o Anderson continua devendo? Não. Se o banco mandasse uma carta para o Anderson cobrando aquela dívida, seria justo? Não. Seria legal? Mas não foi o Anderson que pagou a dívida. Ele continua devendo? Vocês estão tímidos. O Anderson continua devendo? Não. Eu fui lá e paguei a dívida dele. Ele continua devendo? Não. Ainda que ele não tenha pago a dívida, ele está devendo? Não. Eu acho que já entenderam. O Anderson tinha uma dívida de 10 mil reais. Eu fui lá, paguei a dívida dele. Ele está devendo ao banco? Não. Foi ele quem pagou a dívida? Não. Mas ele está devendo? Não. Foi isso que Jesus fez. A dívida não era dele, era sua, mas ele foi lá e pagou. Quem deveria morrer não era ele, era eu, era você, mas ele foi lá e morreu no seu lugar. Você está compreendendo? Isso se chama justificação. Ele foi lá e tomou o teu lugar. Ele fez o que era para você ter feito. Não tinha pecado nenhum sobre ele, então não era justo que Satanás requeresse a vida dele. Mas era justo que ele requeresse a tua, a minha. Só que Jesus chega e fala assim: ô Satanás, eu vou morrer no lugar dele, eu vou pagar a dívida dele. Mas agora pensa bem, se a tua dívida foi paga, por que muitos de nós vivemos como se estivéssemos devendo ainda? Por que muitos de nós estamos agarrados a pecados, estamos acorrentados a pecados, estamos vivendo a vida ainda nos padrões da carne, nos moldes da carne e não nos moldes do Espírito de Deus? A tua dívida está paga. Mas por que muitas vezes continuamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer? Porque muitos morrem muito cedo, porque muitos estão se entregando em vícios, se entregando em drogas, fazendo coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Se a tua dívida está paga. É como se continuando o exemplo que eu dei, é como se você ficasse lá no banco e falasse: por favor, perdoe minha dívida. E o banco não tem dívida nenhuma. Não, tem sim, eu fiz um empréstimo aqui, eu comprei coisas e não paguei, tem dívida. Muitos crentes, muitas pessoas fazem isso. Senhor, me perdoa. Aí Deus fala assim: você está perdoado. Eu não, mas eu fiz isso. Você mesmo não se perdoa. Você precisa entender que a palavra diz que não existe mais condenação sobre você. Não existe mais dívida. Então não fique ouvindo as balelas de Satanás dizendo que você não pode, que você é pecador, porque você não é pecador. Fala assim: eu não sou pecador, porque o sangue de Cristo me justificou. Isso é verdade, isso está na palavra. Eu acabei de olhar aqui o folheto do irmão aqui, o livro. Jesus trocou meu revólver pela Bíblia. Vamos usar o exemplo dele. Será que alguém que um dia usou, posso dar teu exemplo? Alguém que um dia cometeu crimes, usou uma arma, de repente possa ter matado alguém, será que ele podia ter justiça diante de Deus? Muitas pessoas falam assim: não merece. Todos merecem. A palavra diz que Jesus é a salvação, que Jesus é a solução não só dos meus pecados, mas de toda a humanidade. E eu te digo mais: não importa o pecado que você tenha cometido. Como o apóstolo Marcos falou aqui domingo, pode ser adultério, pode ser assassinato, pode ser mentira, pode ser um furto, pode ser um roubo, não interessa. Jesus falou, o próprio Cristo falou, que todos os pecados seriam perdoáveis aos homens. Todos os pecados. Agora, o diabo vai vir para você e falar assim: irmão, você cometeu adultério. Você não pode pregar, você não pode cantar, você não pode expulsar demônio, você não pode visitar o irmão. Quem te falou isso? É a palavra?
Me mostra na palavra onde isso está escrito. A palavra, pelo contrário, diz: não existe mais nenhuma condenação para quem está em Jesus. Você lembra daquele ladrão na cruz? Com Jesus, ele era criminoso. Ele estava sendo condenado por um crime que ele cometeu. Jesus não. Mas ali, a minutos de morrer, ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim? O que Jesus fala para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Em outras palavras, não importa tudo que você fez. Não importa se você roubou, se você matou, se você prostituiu-se, se você estuprou, seus pecados são perdoados. Você vai morrer aqui na cruz junto comigo. Você está pagando o teu crime, você está perdoado. Amém? Amém? Não importa o que você fez no seu passado. Aí eu volto lá no início. O teu passado não tem poder nenhum de determinar o teu presente. Só você mesmo pode se paralisar. Só você mesmo pode ficar travado diante do que Deus tem para você. Sabe, eu mesmo era uma pessoa assim: não, eu não posso fazer isso porque lá atrás eu pequei assim. Eu não posso fazer isso porque naquele dia, há 5 anos atrás, eu falei uma mentira. Ou eu roubei uma bala na padaria. Aí o diabo fica assim: você não pode, você não pode, você não pode. Ou chega para o diabo e fala assim: sai, fuge, foge de mim. Porque a palavra diz que eu posso. E eu acredito na palavra. O diabo é mentiroso. A palavra diz que ele é o pai da mentira. O diabo é o criador da mentira. Por que nós vamos acreditar nele? Quando nós temos a verdade que liberta. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Romanos 5,9 diz assim. Pode abrir em Colossenses 2. Romanos 5,9 diz assim: agora fomos justificados por seu sangue, e seremos salvos da ira de Deus também por meio do seu sangue. Você não vai ser condenado se você está em união com Jesus. Muitas vezes, por falta de conhecimento, nós acabamos falando coisas que não é da vontade de Deus. Nós oramos às vezes nós chegamos diante de Deus, dobramos nossos joelhos e começamos a orar coisas que não estão de acordo com a palavra. Senhor, sou tão mesquinho, sou tão pobre, sou pecador. Já tem uma música que fala assim, né? Eu era pobre, perdido, pecador. Tipo assim, aí você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou um verme, eu sou um pecador, eu sou a escória, eu sou pobre. Onde na palavra diz isso sobre você? Onde na palavra diz isso sobre você? Se Jesus te justificou, como é que você é uma escória? Como é que você é um verme? Como é que você é um pecador? Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te transformar? Se você continua crendo nisso, ou você realmente não recebeu a Jesus, ou você está com falta de conhecimento da palavra, como Jesus disse. Vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras. E as Escrituras dizem de mim que agora eu sou santo, eu sou justificado, eu sou limpo. Fala que eu tenho espírito de vida em mim. Amém? Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que está escrito aí: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Amém? Está escrito que você está morto? Alguma Bíblia está escrito isso? Está escrito o quê? Vocês estavam. É o quê? Passado. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, por causa da velha natureza. Mas Deus os fez viver com Jesus. Quando? Quando Ele perdoou os pecados. Olha que interessante. Agora você tem vida. Amém? O salário do pecado é o quê? Se agora você vive, então você não é mais pecador. Você não vai receber mais essa recompensa. Versículo 14. Ele removeu a lista de acusações que existia contra nós. Amém? Quem está dizendo aí? Tudo que existia contra você, qualquer acusação, qualquer pecado, qualquer peso, foi o quê? Removida. Algumas versões dizem que foi cancelada. O pecado que existia contra você, que o diabo podia chegar para você e falar assim: eu vou te atazanar, eu vou te perturbar. Jesus chegou lá e rasgou aquilo, acabou. Não existe mais dívida. A dívida já está paga com o meu sangue. O preço foi alto, foi o sangue de Jesus. Então para de dizer que você agora: eu sou pecador, eu sou pobrezinho, eu sou miserável, eu sou isso. Começa a dizer o que a Bíblia fala que você é: santo, justificado, mais do que vencedor.
Nós não podemos ficar ouvindo as mentiras de Satanás, porque a justiça de Deus foi feita. Sabe qual foi a justiça? Romanos 5,17. Abre lá. Romanos 5,17. Se pelo pecado de um homem, foi só um homem que pecou no princípio, se pelo pecado de um homem a morte reinou por causa dele, quanto mais aqueles que recebem a graça superabundante, ou seja, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida por causa também de um homem. Que homem é esse? Jesus. Presta bem atenção. Se o pecado de um homem, Adão, condenou toda a humanidade, fez com que toda a humanidade perdesse a característica divina, por causa de um homem, Jesus, nós vamos reinar em vida. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo em Romanos 5,17. Leia de novo. Se pela ofensa de um homem a morte reinou, quanto mais aqueles que recebem a graça superabundante, ou seja, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Você recebeu o presente de ser considerado justo. Você recebeu a justiça de Deus em você. Logo, por causa disso, você vai reinar em vida. Um pobre, miserável, um pecador, um Zé Ninguém, um coitadinho, reina em vida? Você conhece alguém com essas características de reina em vida? Mas um justo, lavado no sangue de Jesus, reina em vida. Aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, aquele que tinha os pecados vermelhos como escarlate, mas que foi lavado, recebeu vestes novas, alvas como a neve, esse reina em vida. E esse homem não vive mais, mas Cristo vive nele. Esse homem sou eu, esse homem é você. Cristo vive em nós agora. Aleluia, mano. O sangue dele foi lavado, foi derramado para nosso favor, para nos lavar, para nos santificar, para nos purificar. Então, por causa disso, a nossa dívida agora é com o Espírito Santo de Deus, para podermos andar de acordo com o Espírito Santo de Deus, andar de acordo com a sua vontade, com os seus princípios, com o seu padrão. Precisamos abrir mão da velha natureza, falar: eu não quero mais isso, eu não quero mais o que não é meu, e nem aceito que o diabo venha e fique jogando de volta para cima de mim. Porque, como falei, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós, até o dia que nós fomos levados por Cristo, vamos estar constantemente ainda lutando contra o pecado. Mas isso não me faz um pecador. Foi isso que o apóstolo Marcos falou, lembra? O que você fez no passado não determina quem você é. Se lá atrás você adulterou, isso não significa que você é um adúltero. Se lá atrás você matou, não significa que você seja um assassino. Sabe por quê? Porque Cristo te justificou. Então, tipo assim, aí eu roubei, eu sou ladrão? Se Cristo te justificou, não, eu sou justo. Aí eu adulterei, eu sou adúltero? Se Cristo te justificou, não, eu sou justo. Aí eu menti, eu sou mentiroso? Se Cristo me justificou, não, eu sou justo. Amém? Justiça de Deus. Deus fez justiça entregando um homem por outro homem. O pecado entrou no mundo através de Adão, e através do segundo Adão, Jesus, ele foi retirado. Então eu não preciso mais viver a minha vida no pecado. Eu não preciso mais viver como um pecador. E nem aceitar que o diabo venha com acusações contra mim. A palavra diz que quem é o acusador? O diabo. Deus te acusa de alguma coisa? No dia que você estiver pregando, falando com alguém, conversando, falando de Deus, e uma acusação vier para você, vem de Deus? Ó, irmão fulano, lembra que você fez aquilo? Ih, Deus está me lembrando do meu pecado. Onde a palavra diz isso? A palavra diz que o acusador é o diabo. Deus, ele é justificador. Ele te justifica, ele te purifica. Por isso que nós dizemos que Deus é bom. O diabo não presta. O diabo é sujo. Tudo que ele puder usar contra você, ele vai usar. Mas ele só pode te parar se você deixar. Porque a palavra diz que Jesus já colocou ele debaixo dos teus pés. Porque Cristo é a cabeça, você é corpo. Os pés ficam onde? Na cabeça? No corpo. Então Cristo colocou o diabo debaixo dos teus pés. Se você quiser levantar e deixar ele subir e fazer outras coisas, prometeu. Mas se você ficar na posição, ele vai estar sempre subjugado. Porque isso é o que a palavra diz. Quando Jesus, já estou encerrando,
Quando Jesus mandou os discípulos irem pelas cidades, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, nenhum dos discípulos era uma nova criatura ainda, porque Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha entregado a sua vida por eles. Então nenhum deles era nova criatura. E mais, nenhum deles ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Você vai ver que isso só acontece lá mais para frente, lá no Pentecoste. Então, sem ter o Espírito Santo e sem ser nova criatura, ele já andava curando enfermos, expulsando demônios, pintando e bordando. Hoje nós somos justificados, nós temos o Espírito Santo de Deus e nós somos nova criatura. O que você acha que você pode fazer então? O que pode ser contra você? Lá em Romanos também diz assim: quem tentará acusação contra você, se foi Deus quem te justificou? Romanos 8:31, se não me engano. Não é verdade? Se Deus te justificou, quem é que vai se levantar contra você e está falando o contrário? Aí é questão de você escolher. Se você escuta Deus, ou se você escuta o acusador. Quem você quer escutar? Quem você quer que guie a tua vida? Aquele que te justificou ou aquele que te acusa? Coloque-se de pé. Filhinhos, não pequem, porém se vocês pecarem, tem um justo junto ao Pai. Ele é a expiação dos seus pecados. Ele é aquele que retira os seus pecados. Amém? Deus é bom o tempo todo. Fecha teus olhos. Eu não sei quantos